custo-benefício para uma prova de área policial, da magistratura e do Ministério Público. E o custo-benefício é muito grande, porque é uma matéria, primeiramente, não é muito extensa, é uma matéria que demanda tem simplesmente uns 3 artigos ali, uns 3 artigos do nosso Código Penal, tá certo? E também é uma boa parcela aí da jurisprudência, para a gente vai trabalhar a questão da jurisprudência. Vou compartilhar o material com vocês aqui, para a gente começar a tratar um pouco sobre essa temática, pessoal. Olha, aqui está o nosso concurso de crimes, é a nossa aula de hoje, concurso de crimes, tá bom? E, inicialmente, eu vou tratar com vocês aqui, conceituar, na verdade, o que seria concurso de crimes. Né? Você pode pensar, Johnny, mas é tão simples, concurso de crimes seria uma pluralidade de crimes? É verdade, concurso de crimes você tem uma multiplicidade de resultados, você tem realmente uma pluralidade de crimes, mas essa pluralidade de crimes, ela pode decorrer de uma unidade de conduta ou de uma pluralidade de condutas. Então, esse é um dos fatores que possibilita a distinção entre as espécies de concurso de crimes. Basicamente, são 3 espécies de concurso de crimes. Primeiro delas, o concurso material, que está previsto lá no artigo 69 do Código Penal, o concurso formal, que tem previsão no artigo 70 do nosso Código Penal, e a continuidade delitiva, que tem previsão no artigo 71 do nosso Código Penal. São as 3 espécies de concursos de crimes. E uma das formas de nós distinguirmos parte dessas modalidades de concurso de crimes é exatamente a unidade ou uma pluralidade de condutas. Porque em toda e qualquer modalidade de concurso de crimes há uma pluralidade de crimes. Então, é exatamente isso que a nossa primeira questão ela vai trazer agora para a gente. Certo, pessoal? Então, vamos aqui começar a analisar. Eu vou só abrir bem aqui meu tablet para continuar aqui com vocês um segundinho, pessoal. Já que está compartilhado o material, me autorizem aqui. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto interessante. Nosso primeiro item, ele vai trabalhar com a figura do concurso formal. Vamos fazer a leitura? Eu já coloquei o gabarito aí da nossa assertiva, mas a intenção aqui é trabalhar todo o conteúdo trazido pela alternativa. Tá bom? Vamos fazer a leitura? Julgue as assertivas a seguir e, em seguida, marque a alternativa correta. Essa assertiva, pessoal, foi trazida do concurso da Magistratura de Santa Catarina, SEBRASP, prova do ano passado, tá bom? 2019. Vamos fazer a leitura? A primeira assertiva. Mara, pretendendo tirar a vida de Ana, ao avistá-la na companhia da irmã, Sandra, em um restaurante, ainda que consciente da possibilidade de alvejar Sandra, efetuou um disparo. Veja, pessoal, efetuou um disparo apenas, que alvejou letalmente Ana e feriu gravemente Sandra. Em concurso formal imperfeito, Mara responderá pelo homicídio de Ana e pela lesão corporal de Sandra. Essa alternativa foi considerada correta. Mas antes de nós trabalharmos toda essa alternativa, eu vou trazer o conteúdo dela para vocês agora. Vou trazer o conteúdo, ou seja, eu vou esmiuçar esse conteúdo para vocês, eu vou aprofundar esse conteúdo para vocês, tá bom, pessoal? Primeiro ponto importante, chega aqui comigo. O concurso formal, vocês estão vendo aí que o nosso concurso formal de crimes, eles possuem previsão no artigo 70, caput do Código Penal. Então, nós temos aí a previsão no artigo 70, caput do Código Penal, o concurso formal de crimes. Abra o vadimeco, abra o artigo 70, que nós vamos fazer daqui a pouco a compreensão desse dispositivo legal. Como eu falei para vocês no início da nossa aula de hoje, o concurso de crimes, ele pode se materializar, seja por uma unidade de conduta, ou seja por uma pluralidade de condutas, ok?
No âmbito do concurso formal de crimes, você tem uma unidade de conduta, ou seja, o agente pratica uma só ação ou omissão, e em razão dessa única ação ou omissão, são produzidos 2 ou mais crimes. Há uma pluralidade de crimes decorrentes dessa unidade de conduta. E essa unidade de conduta é exatamente que permite a diferenciação entre o concurso formal de crimes e o concurso material. No concurso formal, nós temos uma unidade de conduta. No concurso material, nós temos uma pluralidade de condutas. Então, analisando especificamente o concurso formal, nós temos quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Então, 2 pontos. Primeiro, no concurso formal nós temos uma unidade de conduta e uma pluralidade de crimes, uma pluralidade de resultados. Agora, não vamos esquecer uma coisa. O fato de nós dizermos que no concurso formal de crimes nós temos uma unidade de conduta, não quer dizer que a ação não possa ser desmembrada em diversos atos. Na verdade, uma mesma ação, mesmo diante de uma única ação, é possível que essa ação seja composta de diversos atos. Exemplos típicos disso é uma rajada de metralhadora. Imagine que o indivíduo esteja com a metralhadora e comece a disparar, a atirar diversas vezes contra diversas pessoas. Você tem uma ação ou omissão, e essa única ação ou omissão está desmembrada em diversos atos. Então, não vamos confundir unidade de conduta com apenas um ato. É possível que uma única ação seja desmembrada, sim, em diversos atos. E nesses casos em que a ação seja desmembrada em diversos atos, ainda e disso resultar uma pluralidade de crimes, ainda assim estaremos diante do concurso formal de crimes. Vamos tomar cuidado com isso. Agora, esse mesmo artigo 70 caput do Código Penal, ele se subdivide em 2 partes. Uma primeira parte do artigo 70 caput trata sobre o concurso formal próprio. Se você fizer a leitura, vai ver. Quando o agente, mediante uma só omissão, uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Essa primeira parte trata sobre o concurso formal próprio. Isso quer dizer, portanto, essa pluralidade de resultados ocasionada, praticada pelo agente, ela não decorre de desígnios autônomos. O agente, efetivamente, não tinha a intenção, no concurso formal próprio, de produzir uma pluralidade de resultados. Então, eu trago aí duas situações, as 2 situações que a doutrina reconhece a existência de um concurso formal próprio. Primeiro, quando todos os crimes são produzidos culposamente. Imagine o seguinte caso: o agente conduzindo um veículo automotor de forma imprudente, com uma velocidade excessiva, então ele está praticando uma conduta culposa, né, em razão da imprudência. Isso aí ocasiona a morte ou atropelamento de diversas pessoas. Então verifique, pessoal, todos os crimes foram produzidos culposamente e decorrente de uma única ação por parte do agente. Então, estamos diante do concurso formal próprio, quando todos os resultados são produzidos culposamente. O exemplo típico é o do nosso atropelamento, ok? Uma segunda situação que materializa o concurso formal de crimes é quando o agente pratica um crime doloso, ele tem uma conduta dolosa, pratica esse crime doloso, mas acaba produzindo um outro resultado culposamente. É o que nós chamamos de resultado aberrante. Então, a gente pratica um crime doloso, mas em razão de um acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, além de atingir o resultado pretendido, ele também acaba atingindo uma pessoa diversa ou produzindo um resultado diverso. É o chamado resultado aberrante. Então, nós temos 2 situações de concurso formal próprio. Todos os resultados são produzidos culposamente, ou você tem um crime doloso e os demais resultados são produzidos culposamente. Seria mais ou menos essa situação. O fato, e é fundamental nós compreendermos que aqui essa pluralidade de crimes, ela não decorre de desígnios autônomos. O agente não tem a intenção de produzir essa pluralidade de resultados. Isso no âmbito do concurso formal
próprio. O exemplo que eu trago aí de concurso formal próprio é a chamada aberratio ictus de resultado duplo ou de unidade complexa. O que isso quer dizer? O agente pratica uma conduta, mas por acidente ou por erro no uso dos meios de execução, além do agente atingir a vítima que ele pretendia, atinge também uma vítima diversa. Então você tem uma pluralidade de resultados aí. Esse exemplo ocorre nessa segunda hipótese de concurso formal próprio que nós estamos falando, do crime doloso mais resultado aberrante. Isso é um exemplo também de concurso formal próprio. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira parte que eu queria tratar com vocês do concurso formal próprio. Um outro ponto importante que eu queria tratar com vocês também é que o concurso formal próprio, ele adota no seu sistema de aplicação, estou só aqui abrindo o tablet novamente, ele adota no seu sistema de aplicação da pena o sistema da exasperação. Professor, o que é sistema da exasperação? É o seguinte, pessoal, no concurso formal próprio você tem uma pluralidade de crimes, não é isso? Ok. Então, o que é que faz o juiz? O juiz identifica qual seria, se as penas forem idênticas, ele pega qualquer das penas. Agora, se as penas forem diversas, o juiz identifica a pena mais grave e, em relação a essa pena mais grave, ele faz incidir uma causa de aumento de pena. E essa causa de aumento de pena, como vocês estão vendo no nosso slide aí, é de 1/6 à metade. Você pergunta, ok, professor, eu já sei que no concurso formal eu tenho uma só conduta, essa uma só conduta produz uma pluralidade de resultados, e eu, juiz, vou observar, portanto, quantos crimes foram praticados para fins de incidir a causa de aumento de pena. É isso mesmo. Então, o juiz observa, sim, quantos crimes foram praticados. E, a partir disso, ele faz incidir essa causa de aumento de pena de 1/6 à metade. Então, o que define o critério que vai ser usado pelo juiz para fazer incidir essa majorante é o número de infrações perpetradas ou praticadas pelo agente. Então, se o agente praticou só 2 infrações em concurso formal, a causa de aumento é de 1/6. Se ele praticou, eventualmente, 3 infrações, a causa de aumento é de 1/5, e assim por diante. Então, o que define é exatamente o número de infrações perpetradas. Como nós falamos agora há pouco, em relação ao concurso formal próprio, nele não há desígnios autônomos. Isso quer dizer que o agente não pretende praticar uma pluralidade de crimes. O agente pretende praticar ou um crime só, no caso do doloso, ou não pretende praticar crime nenhum, no caso da pluralidade de crimes culposos. O fato é que o agente não há intenção, ele não pretende praticar essa pluralidade de crimes. Isso no concurso formal próprio. Na segunda modalidade de concurso formal, que também tem previsão no artigo 70, caput, segunda parte, vocês vão ver que nós estamos diante de uma situação diferente. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, só que essa ação ou omissão é dolosa, e essa pluralidade de crimes resultam de desígnios autônomos. Então, essa segunda parte do artigo 70, é só abrir o vadimeco que vocês vão ver, nós estamos diante do concurso formal impróprio ou imperfeito. Por quê? Quais são os requisitos para essa espécie de concurso formal? Primeiro, a ação ou omissão ela deve ser dolosa, e essa pluralidade de crimes devem resultar de desígnios autônomos. Isso quer dizer que nós temos um concurso de crimes dolosos. São vários crimes dolosos juntos, decorrentes de uma só ação ou omissão dolosa. Essa é a ideia do concurso formal impróprio ou imperfeito. Aqui, no concurso formal impróprio ou imperfeito, nós vamos já ver ali embaixo, está na minha segunda observação, o sistema de aplicação de pena, diferentemente lá do concurso formal próprio, que adota o sistema da exasperação, aqui nós adotamos o sistema do cúmulo material. Isso quer dizer que o juiz soma todas as penas aplicadas. Imagine, o agente, mediante uma só ação ou omissão dolosa, ele pratica diversos crimes dolosos, então o juiz vai calcular a pena
de cada um dos crimes isoladamente e depois a soma. Então, anotamos, aí haverá a incidência do sistema do cúmulo material. Por isso que se diz que o concurso formal impróprio, ele equivale ao concurso material para fins de aplicação da pena, porque o sistema é o mesmo, é o sistema do cúmulo material. Ok, pessoal? Esse é o concurso formal impróprio ou imperfeito. Aí você pode perguntar assim para mim, Johnny, ok, tu falou que nesse concurso formal impróprio ou imperfeito há uma pluralidade de resultados e essa pluralidade de resultados ela decorre de desígnios autônomos. Aí você pode me perguntar, e o que seriam esses desígnios autônomos, Johnny? Na verdade, seriam dolos autônomos. O agente tem essa diversidade de dolo. Ele tem a intenção de praticar diversos crimes efetivamente. E esse dolo decorrente dos desígnios autônomos pode ser tanto o dolo direto de primeiro, como também o dolo direto de segundo grau, ou mesmo o dolo eventual. Então, na verdade, o concurso formal impróprio, ele admite qualquer modalidade de dolo. Dolo direto de primeiro e segundo grau e mesmo dolo eventual. Aí, nós vamos para a nossa questão, pessoal. Vamos respondê-la agora com toda a propriedade que essa explicação nos confere. Então, vamos analisar. Veja bem. A primeira assertiva. Mara, pretendendo tirar a vida de Ana, ao avistá-la na companhia da irmã Sandra em um restaurante, olha isso aí, ainda que consciente da possibilidade de alvejar Sandra, efetuou um disparo. Pessoal, efetuou um único disparo. Nós temos o quê? Uma só ação. Se nós estamos diante de uma só ação, a gente já fica um pé atrás. Isso aí pode ser o nosso concurso formal. Só que nós temos que saber que espécie de concurso formal é essa. Vamos continuar? Que alvejou letalmente Ana e feriu gravemente Sandra. Ok, eu tenho uma ação ou omissão, e o agente, ao praticar essa ação ou omissão dolosa, ele tem o quê? Desígnios autônomos, pessoal, porque ele tinha consciência da possibilidade de alvejar Sandra. Então, em relação a Sandra, haveria dolo eventual. Em relação a Sandra, haveria dolo eventual. Em relação a Ana, haveria dolo direto. Então, como nós vimos, como o concurso formal impróprio ou imperfeito admite qualquer modalidade de dolo, é o concurso formal impróprio ou imperfeito que nós temos aí, que nós chegamos a essa conclusão. Então, ele responde pelos dois delitos aí em concurso formal imperfeito. Essa assertiva, portanto, é correta. Haveria, em relação a Ana, um dolo direto, e em relação a Sandra, haveria um dolo, ainda que eventual. Mas vimos aqui no nosso finalzinho, aqui, que você admite qualquer modalidade de dolo, o concurso formal impróprio ou imperfeito. Tudo ok? Tudo bem? Estudamos concurso formal, sistema da exasperação no concurso formal próprio, sistema do cúmulo material no concurso formal impróprio ou imperfeito, ok? Vamos para a nossa segunda assertiva. Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Essa segunda questão, ela é uma questão da magistratura do Rio de Janeiro, tá? VUNESP, 2016. Pessoal, eu trago todas as bancas para vocês, para que vocês estejam municiados para qualquer prova. Inclusive, no final da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho, inclusive, sobre a questão que foi cobrada no último delegado da Polícia Federal, exatamente para que vocês saibam o que podem enfrentar no eventual concurso da PF para quem estuda para policial, ok? Vamos para o nosso segundo. Tomar uma águazinha aqui para a gente continuar. Vamos para o nosso segundo item? Vamos lá. José adentra a um bar e pratica roubo contra 10 pessoas que ali estavam presentes, em 2 grupos distintos de amigos, subtraindo para si objetos de valor a elas pertencentes. Nessa hipótese, segundo a jurisprudência dominante mais recente do STJ, José praticou os crimes, 10 crimes de roubo em concurso formal.
pessoal, aí vocês vão dizer o seguinte: antes da gente julgar essa assertiva, eu vou trazer umas informações preliminares para vocês. Primeiro ponto. Pessoal, tanto o concurso formal próprio, que a gente acabou de falar, como o Instituto do Crime Continuado ou Continuidade Delitiva, eles foram criados para favorecer o réu, para beneficiá-los, exatamente para evitar que houvesse uma desproporcionalidade na pena eventualmente aplicada no âmbito de um concurso material. Porque a regra, pessoal, é assim: no passado, vamos por assim dizer, tudo seria concurso material. Então, houve a necessidade de se criar institutos como o concurso formal próprio e também a continuidade delitiva para favorecer o réu. Eu vou trazer até uma origem histórica para vocês do crime continuado. Veja bem, lá na Itália, existia a Lex Carolina, né, da Itália. Ela previa que quando o indivíduo praticasse 3 crimes de roubo, ele era considerado ladrão violento e, portanto, a ele seria aplicada pena de morte. Olha a desproporcionalidade. Você tem 3 crimes de furto, ladrão violento, pena de morte. Surgiu a necessidade de se criar teses ou teorias que permitissem abrandar essa responsabilização. Aí surgiu a figura do crime continuado. Então, ele surgiu exatamente, assim como o concurso formal próprio, surgiram para é uma criação legislativa para favorecer o réu, para evitar a aplicação, eventualmente, de uma pena desproporcional decorrente do concurso material. Mas, se nós analisarmos a nossa questão, você vai dizer assim: John, tu acabou de falar para mim que se você tem uma ação ou omissão dolosa e essa ação ou omissão dolosa decorrem dela diversos crimes com desígnios autônomos, haveria o concurso formal impróprio ou imperfeito. Já nessa questão parece estar nesse sentido. Ó. O indivíduo ingressou em um bar, subtraiu os bens de 10 pessoas, então, em tese, nós temos uma ação ou omissão dolosa e atingimento da pluralidade do patrimônio de diversas pessoas. Então, todos esses crimes resultam de desígnios autônomos. Não seria um concurso formal impróprio ou imperfeito? Pessoal, tecnicamente, doutrinariamente, isso deveria ser considerado um concurso formal impróprio ou imperfeito. Mas o STJ, nessas situações que aquela mesma, quando o indivíduo ingressa em um ônibus lotado e começa e faz um arrastão no ônibus, o STJ vem reconhecendo o concurso formal próprio, que haveria, portanto, um concurso formal próprio por razões de política criminal, exatamente para evitar uma responsabilização acentuada do agente. Então, embora tecnicamente, analisando tão somente o ponto de vista doutrinário, haveria um concurso formal impróprio e imperfeito. Mas o STJ, por razões de política criminal, vem reconhecendo aí o concurso formal próprio. Essa questão é muito similar à ideia do arrastão no ônibus, por exemplo, em um transporte coletivo. É muito similar essa ideia. Lá o STJ reconhece também a incidência do concurso formal próprio. E como nós, portanto, como nós falamos, quais são o indivíduo ingressou, por exemplo, dentro desse bar e subtraiu 10 patrimônios. Eu pego, Johnny, como é que eu faço o cálculo dessa pena? Naturalmente, o critério para o aumento, como já falamos anteriormente, no âmbito do concurso formal próprio, que assim reconhece o STJ, é o número de infrações perpetradas. Você verifica o número de infrações praticadas pelo agente para fins de fazer incidir a majorante do concurso formal próprio. Ponto importante. Para o STJ, não interessa se os crimes são mais ou menos graves, ou seja, pouco importando a natureza e a gravidade das infrações praticadas. Não se leva em consideração natureza, gravidade ou mesmo o perfil subjetivo do réu para estabelecer, para fixar o quanto de aumento de pena do concurso formal próprio. Basta que se verifique, portanto, o número de infrações perpetradas. Johnny, entendi. Mas nesse nosso caso, nós temos 10 crimes de roubo. Beleza? Então, se nós formos ver o número de infrações perpetradas, quando nós temos 6 crimes, já atinge o aumento máximo do concurso formal próprio perfeito, que é metade. Se você olhar o artigo 70, caput, primeira parte, vai ver que no concurso formal próprio,
a causa de aumento de pena é de 1/6 à metade. Ok. Mas quando eu aplico, quando, por exemplo, eu chego a 6 crimes, eu já aplico a pena de metade. Como é que fica se a gente praticar 8, 9, 10, 7 crimes? O que é que eu faço com esses crimes que extrapolarem os 6 crimes que autoriza o aumento máximo do concurso formal próprio? Aí, pessoal, a partir do 7º crime, esses crimes podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável, lá do artigo 59. O juiz pode valorar negativamente essas demais infrações lá na primeira fase do processo dosimétrico. Então, se o indivíduo praticou 6 crimes ou mais, isso já vai autorizar o aumento máximo do concurso formal próprio, que é exatamente metade. A partir do 7º crime em diante, já seria circunstância judicial desfavorável. Essa é a ideia que nós devemos compreender, ok, meus amigos? Então, vamos julgar a nossa assertiva? Ora, veja que a questão, ela delimita o nosso objeto. Ela diz segundo a STJ. Não é segundo a doutrina, não é segundo o Supremo, é segundo a STJ. E segundo o STJ, essas situações de arrastão, essas situações que o indivíduo ingressou no bar aí, deve ser compreendido como um concurso formal próprio. Esse é o entendimento do STJ sobre o tema. Então é só vocês marcarem a assertiva como correta também. Tá, meus amigos? Então, nós temos aí essa segunda assertiva correta. Vamos para a terceira? Vamos analisar mais uma? Então, espero que todo mundo esteja compreendendo. Eu falei para vocês que esse caso, em análise, é um caso que se amolda, pelo menos tecnicamente, doutrinariamente, à ideia de concurso formal impróprio, mas por razões de política criminal. O STJ vem reconhecendo o concurso formal próprio. Isso é um ponto muito importante, tá, pessoal? E todas as infrações que extrapolarem lá o limite de 6 crimes, elas devem ser consideradas para fins de circunstância judicial desfavorável. Ou seja, valorando negativamente lá o artigo 59 do Código Penal, que é aquele que fixa a pena base. São os vetores que o juiz leva em consideração para fixar a pena base. Vamos para o terceiro item, meus amigos. Terceiro item. Águazinha. A gente ir para o próximo item, questão bem interessante também, que mais uma vez nós vamos trabalhar aqui com concurso formal. Vamos ler a questão, pessoal. Toda vez que inicio uma questão, eu estou aqui só abrindo o tablet, porque às vezes está um pouquinho cortado para mim aqui, viu, pessoal? Vamos continuar. Vamos para o nosso terceiro item. Januário, maior e capaz, burlou, juntamente com José e Ricardo, ambos menores de 18 anos, todos com unidade de desígnios, a vigilância de uma loja de departamentos e dela subtraíram, em horário comercial, 3 aparelhos de DVD novos. Os 3 foram presos em flagrantes na residência de José, 2 horas depois de terem cometido o delito. Nessa situação, se ausentes quaisquer excludentes e comprovados os fatos, Januário deverá ser condenado por crime de furto qualificado, por furto qualificado e 2 delitos de corrupção de menores, todos em concurso formal. Pessoal, essa questão foi cobrada na magistratura do TJDFT, magistratura do DF, uma questão de 2015, tá, meus amigos? Uma questão muito interessante, uma questão didática para nós trabalharmos. Aí eu, mais uma vez aqui, eu preciso trazer para vocês a jurisprudência do STJ. E a jurisprudência do STJ, ela reconhece que nos casos de concurso formal próprio, que esse caso em que o indivíduo se ajustando com menores para a prática de determinado delito, haveria não só o crime de furto qualificado, mas também delitos de corrupção de menores, em razão dos menores que participaram da prática da infração penal. Então, nesse caso, a jurisprudência é muito consolidada no sentido de existir concurso formal próprio também, entre o delito de furto qualificado e os delitos de corrupção de menores praticados pelo agente. Haveria concurso formal próprio, pessoal. Essa é a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema. Então, olha que ponto importante. Aí, aqui nós temos uma forma prática de fazer o cálculo da majorante. Quantas infrações nós temos, pessoal? Nós temos 3 infrações.
um furto qualificado e 2 corrupções de menores. Então, nesse caso, quando eu tenho 2 infrações, Johnny, por que não uma? Porque uma não é concurso de crimes. Quando eu tenho 2 infrações, a majorante é de 1/6. Quando eu tenho 3, a majorante é de 1/5. Então, você tem essas infrações praticadas em concurso formal e a causa de aumento de pena é 1/5. Porque, mais uma vez, o critério que nós observamos é o número de infrações perpetradas. Ok, meus amigos? Por ser 3 infrações perpetradas, majorante de 1/5. Agora, o que eu trago para vocês é um plus nessa questão, tá bom? Vamos cortar a questão está correta, analisamos aí. Agora, eu vou tratar um pouquinho sobre uma outra situação. Então, abre aí o caderno, eu vou falar um pouco. Esse tema, pessoal, é muito importante, é sobre o latrocínio e a possibilidade ou não de concurso de crimes em delitos de latrocínio. Isso é importante por quê? É muito importante exatamente porque é uma questão que tem muita cobrança. Geralmente, na prova, vem uma assertiva parecida tratando sobre o delito de latrocínio. Vamos analisar primeiro. Nós temos que entender que o delito de latrocínio ele é um crime complexo. E ele é um crime complexo porque ele resulta da formação de outros 2 tipos penais autônomos. De um lado, o roubo, do outro, o homicídio. Sendo que esse homicídio que é praticado em decorrência da violência patrimonial, ele guarda uma conexão teleológica ou uma conexão consequencial com a subtração patrimonial. Naturalmente, se há homicídio, a gente tem ânimos necandi. O ânimos necandi é a intenção de matar. Então, latrocínio, vamos lá. Crime complexo, roubo, homicídio. E esse homicídio é praticado em conexão teleológica ou consequencial em relação ao roubo. Ele tem esse homicídio é causado em razão de um desdobramento causal do roubo. Então, é essa a ideia que nós temos para o delito de latrocínio. E, naturalmente, tem que existir um ânimos necandi, né, por parte do agente, para que se verifique esse delito de latrocínio. Olha que ponto importante que eu quero trazer para vocês. Agora, imagine que, no nosso caso concreto, o agente deseja subtrair um único patrimônio. Ele só quer subtrair o patrimônio de uma pessoa. Mas, em razão dessa sua intenção de subtrair o patrimônio de uma pessoa apenas, ele causa uma pluralidade de mortes. Subtrair o patrimônio de uma pessoa causa uma pluralidade de mortes, é uma diversidade de vítimas fatais. Aí eu pergunto para vocês, há ou não há concurso de crimes? E aqui, pessoal, repousa uma divergência entre os tribunais superiores, entre o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Para o Supremo Tribunal Federal, como a gente deseja a subtração de um único patrimônio, embora haja uma diversidade de vítimas fatais, você considera como crime único. Seria um crime único, um único crime de latrocínio. Mas, Johnny, e o que é que eu faço com essa pluralidade ou essa diversidade de vítimas fatais? Aí, nesse caso, o juiz, lá na fixação da pena base, lá na primeira fase do processo dosimétrico, ele valoriza negativamente essa situação. Ele valora negativamente e, portanto, agrava a pena base em razão das consequências do crime, por exemplo. Ok, pessoal? Então, esse é o entendimento do STJ. Já o Superior Tribunal de Justiça, do STJ, esse primeiro entendimento é o do Supremo, está aí no nosso slide. O segundo entendimento é do STJ, o STJ reconhece como concurso formal impróprio. Quando a gente, desejando única subtração, acaba causando a morte de diversas pessoas, existe, portanto, desígnios autônomos. Quando, na verdade, essa pluralidade de mortes ela for produzida em razão de desígnios autônomos, naturalmente, haveria um concurso formal impróprio. Esse é o entendimento do STJ sobre o tema. Agora, então, cuidado com essa divergência. Quando vier na prova, a prova tem que trazer de acordo com o entendimento do Supremo, de acordo com o entendimento do STJ, porque efetivamente há uma divergência. O professor Clécio Alves, no material dele, que é maravilhoso e espetacular, né? Ele é muito bom, excelente, na verdade, ele reconhece que essa visão do STJ, na verdade, está mais alinhada com a teoria finalista da ação. E parece que ele segue a ideia do entendimento do STJ, embora tenhamos que fazer a ressalva do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Então, pessoal, olha que legal que nós falamos aqui. Aprendemos o que é latrocínio como um crime complexo, reconhecemos que há possibilidade de uma pluralidade de mortes e o agente, em razão de uma única ação ou omissão, em que a gente planeje ou pretenda tão somente a subtração de um único patrimônio, e isso pode decorrer uma diversidade de vítimas fatais. E aí, a partir disso, você analisa crime único para o STF, concurso formal impróprio para o STJ, quando essa pluralidade de mortes resultarem de desígnios autônomos. Tá, meus amigos? Então, nós temos aqui esse terceiro item como correto. Esse próximo item nosso, ele é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque nós vamos ter uma relativização aqui do sistema da exasperação. Então, chega comigo que nós vamos analisar. Quarto item. As penas de multa, elas são aplicadas distinta e integralmente no caso de concurso formal impróprio ou imperfeito, incidindo a extinção da punibilidade de cada uma das penas privativas de liberdade isoladamente. Então, nós temos aqui, pessoal, um concurso do TJ Alagoas, da Fundação Carlos Chagas, do ano passado. E essa assertiva deve ser considerada correta. E eu vou explicar para vocês, desmembrando, estratificando a sua compreensão. Tá bom? Primeiro, vamos relacionar concurso de crimes e pena de multa. Veja bem, o artigo 72 do nosso Código Penal, abram aí, dispõe que as penas de multa nos concursos de crime serão aplicadas de forma distinta e integralmente. Isso quer dizer que o artigo 72 do nosso Código Penal se aplica a todas as modalidades de concurso. Se nós temos concurso de crimes, a pena de multa será aplicada distinta e integralmente para cada crime. De onde não entendi. Vamos lá, chega aqui comigo. Lá no concurso formal próprio, o que acontece? Não se aplica em relação à pena privativa de liberdade o sistema da exasperação? Eu pego a pena do crime mais grave e faço incidir uma causa de aumento de pena? Ok, lá nós temos o sistema da exasperação. Pois, quanto à pena de multa, mesmo no concurso formal próprio, o que se aplica não é o sistema da exasperação, é o sistema do cúmulo material. Então, mesmo na hipótese de concurso formal próprio, em que você aplica lá, à luz do artigo 70, primeira parte, você tem o sistema da exasperação, no âmbito da pena de multa, você aplica o sistema do cúmulo material. Por isso que se diz, em se tratando de concurso de crimes, a pena de multa, como regra geral, adota o sistema do cúmulo material. Ela vai ser aplicada sempre distinta e integralmente. Ou seja, não tem aquela causa de aumento lá que nós falamos em relação ao concurso formal próprio. Agora, olha que ponto importante. Olha que ponto importante. A jurisprudência relativiza essa ideia do artigo 72, dizendo que o artigo 72, que trata sobre a pena de multa em concurso de crimes, não se aplica em relação à continuidade delitiva. Você não aplica em relação à continuidade delitiva. Ou seja, em relação ao crime continuado, a pena de multa também adota o sistema da exasperação. Isso quer dizer, vamos fazer a distinção. Regra geral na pena de multa nos concursos de crime, sistema do cúmulo material. Eu somo as penas de multa. As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente à luz do artigo 72. Ressalva, crime continuado, onde eu aplico o sistema da exasperação. Essa é a ideia quanto à pena de multa, tá, pessoal? Então, você vê que essa nossa primeira parte da nossa assertiva está correta. As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente nos casos de concurso formal impróprio ou imperfeito. Agora, vamos falar um pouco sobre extinção da punibilidade e concurso de crimes. Vamos lá, pessoal. Concurso de crimes e extinção da punibilidade. O artigo 119 do nosso Código... Opa, diga! Então, a exceção só vai ser no caso de crimes continuados, né? Exatamente. A aplicação da pena de multa, sim. Perfeito. Tá, em relação à continuidade delitiva, se aplica o sistema da exasperação do crime continuado. Perfeito. Em relação ao concurso formal próprio, perfeito, você continua adotando o artigo 72, que é a aplicação distinta e integralmente. Ok? Okay. Obrigada. Nada. Tamo junto. Vamos continuar. Concurso de crimes e extinção da punibilidade.
Vamos relacionar esses dois institutos. O artigo 119 do Código Penal dispõe expressamente que a extinção da punibilidade, abre o 119 aí, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos crimes isoladamente. Isso quer dizer, portanto, que qualquer que seja a modalidade de crimes, a extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo, a prescrição ela incidirá em relação à pena de cada um dos crimes e não em relação às regras do concurso. Então, se eu tenho, por exemplo, um concurso formal próprio que tem 5 crimes, a prescrição incide em relação a cada um dos crimes isoladamente e não em relação ao resultado da aplicação da majorante, que nós falamos lá atrás. Pego a pena de cada crime e incido sobre ela a prescrição. Eu fiz, inclusive, essa anotação dizendo o seguinte, olha, veja bem, professor, mas como é que isso funciona? Se eu aplico o sistema da exasperação, como é que o juiz vai incidir a prescrição em relação a cada um dos crimes? É porque o juiz, na sentença penal condenatória, quando ele reconhece um concurso de crimes, ele calcula a pena de cada um dos crimes isoladamente. Depois que ele calcula a pena de cada um dos crimes isoladamente, é que ele faz incidir as regras do concurso de crimes. Então, em verdade, primeiro ele calcula a pena para cada um. Depois é que ele faz incidir a regra aplicável ao concurso de crimes que ele reconhecer. Então, é em razão, e exatamente, e o juiz procede dessa forma exatamente em razão do artigo 119 do Código Penal, para possibilitar o cálculo da prescrição em relação a cada um dos crimes isoladamente. E essa regra do 119 se aplica a qualquer modalidade de crimes, inclusive no crime continuado. Tá bom, pessoal? Inclusive, eu fiz uma observação reconhecendo o seguinte, olha, o crime... Observação número 1, vamos só fazer essa leitura, mas nós vamos aprofundar isso daqui a pouco, quando a gente começar a falar sobre crime continuado. Acredito que seja na próxima ou na outra questão. Outro item, vamos lá. O crime continuado, ele adota a teoria da ficção jurídica. A teoria da ficção jurídica reconhece que as infrações do crime continuado seria a reunião de diversas infrações penais e essas diversas infrações penais seriam reconhecidas como delito único, para fins exclusivamente de aplicação de pena. Isso quer dizer, portanto, que você não considera o crime continuado como crime único para toda e qualquer finalidade. Não, é só para fins de aplicação da pena. Por esse motivo, é que no crime continuado, em relação ao crime continuado, também se aplica o artigo 119 do nosso Código Penal. Ou seja, mesmo eu tendo diversas infrações que reunidas configuram um crime continuado, eu calculo a prescrição para cada uma dessas infrações isoladamente. Exatamente porque a teoria da ficção jurídica só autoriza o reconhecimento como delito único para fins de aplicação da pena e não para outras finalidades. Ok, pessoal? Por isso, 119 também se aplica ao crime continuado. Então, vamos voltar para analisar a segunda parte da nossa assertiva. Vamos lá. Incidido a extinção da punibilidade em relação à pena privativa de liberdade de cada crime isoladamente. Reprodução do artigo 119 do Código Penal, assertiva correta. Então, veja, fracionamos, compreendemos, marcamos a correta. Ok, pessoal? Vamos para o próximo item, nosso quinto item. Vamos lá. Tomar uma águazinha aqui, que esse item é um pouco extenso. Olha aqui, pessoal. E um cafezinho, né, pessoal? Não pode faltar o cafezinho para o estudante de concurso. É nosso combustível, né, pessoal? É isso aí. Vamos para o nosso quinto item. Vou aqui fazer a leitura da questão e depois vamos aos comentários e os aprofundamentos. Quase que não sai, mas saiu. Vamos lá. Olha aqui. Vamos fazer a leitura. Aplicável a suspensão condicional do processo em relação às infrações penais cometidas em concurso formal impróprio ou imperfeito, uma vez que se considera a pena de cada um dos crimes isoladamente, ainda que a somatória ultrapasse o limite de 1 ano. Pessoal, também TJ Alagoas, Fundação Carlos Chagas, 2019, prova do ano passado.
a assertiva está incorreta. Já coloquei o erro da assertiva para vocês. Vamos à explicação. Primeiro, onde é que está previsto essa tal de suspensão condicional do processo? A suspensão condicional do processo tem previsão no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Tá? E dentre os requisitos exigidos para fins de autorização desse benefício, nós temos que a pena mínima deve ser igual ou inferior a 1 ano. A pena mínima deve ser igual ou inferior a 1 ano. Ok, gente, tudo aí, beleza. Agora eu pergunto, e se eu estiver diante de um concurso de crimes? Eu vou poder aplicar ou não o benefício da suspensão condicional do processo? Pessoal, é possível sim. Inclusive, a súmula 243 do STJ nos assegura isso, que é admissível a aplicação da suspensão condicional do processo em relação às infrações praticadas em concurso de crimes. Se eventualmente estivermos diante de um concurso material, o que é que eu faço? Eu somo as penas mínimas. E se esse somatório das penas mínimas ultrapassar 1 ano, não aplico o benefício. Ou seja, eu não considero a pena de cada crime que compõe o concurso, mas sim aquela decorrente do somatório das penas mínimas. Do mesmo modo, se nós estivermos diante de um concurso formal ou de um crime continuado, eu aplico o sistema da exasperação em relação à pena mínima. Então, se eventualmente aplicada a causa de aumento à pena mínima, essa pena mínima for superior a 1 ano, também não admito a suspensão condicional do processo. Logo, fazendo a interpretação contrária ao senso da súmula, somente será admitido no concurso de crimes a suspensão condicional do processo quando a regra do concurso de crimes incidente sobre a pena mínima não extrapolar 1 ano, não ultrapassar 1 ano. Aí eu admito a aplicação do benefício. E é por isso que nossa assertiva está incorreta. Por quê? Porque ele está dizendo que poderia ser aplicada a suspensão condicional do processo, ainda que no concurso formal ou impróprio ou imperfeito, que nós sabemos adota o sistema do cúmulo material, havendo o somatório das penas mínimas, ela pudesse ultrapassar 1 ano. Isso não é verdade. E eu não considero, para fins de aplicação do benefício, a pena de cada um dos crimes isoladamente. Eu considero, portanto, a regra do concurso. No caso do concurso formal impróprio ou imperfeito, é o sistema do cúmulo material. Somo as penas mínimas. Somado as penas mínimas, ultrapassou 1 ano, não se admite a aplicação da suspensão condicional do processo. Não ultrapassou 1 ano, admite-se a aplicação da suspensão condicional do processo. Ok, pessoal? Então, essa é a regra esculpida na súmula 243 do STJ. Outro ponto importante. Professor, e se eu estiver diante da chamada substituição da reprimenda? A substituição da reprimenda nada mais é do que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, observando aqueles requisitos lá do artigo 44 do nosso Código Penal. Pois bem, nesse caso, para que haja possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e para a pena restritiva de direito no concurso material de crimes, eu observo o quê? O somatório. Eu verifico se o somatório das penas ultrapassa ou não os 4 anos que são exigidos lá no artigo 44.1 do nosso Código Penal. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, para a substituição da reprimenda, eu tenho que observar a regra do concurso de crimes. Aí você observa se ultrapassa ou não o limite que consta lá no artigo 44, inciso 1º do Código Penal, para que admita a substituição da reprimenda. E no suscis penal, Johnny, o suscis penal, que é a suspensão condicional da pena, só cuidado, suspensão condicional do processo é diferente de suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena, diferentemente do outro instituto, tem previsão lá no artigo 77 do nosso Código Penal. E do mesmo jeito que na substituição da reprimenda, você observa as regras do concurso material. Se você somou as penas e o somatório ultrapassou os 2 anos lá para a concessão da suspensão condicional da pena, aí também não caberia. Então você observa a pena decorrente do somatório das penas aplicadas. Ok, pessoal? Um outro ponto importante é a competência do GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Aí você diz, ora, Johnny, se eu estou diante de um concurso material de crimes, para eu saber se mantém ou não a competência do GCRIM,
que é que eu faço? Nesse caso específico, no concurso material de crimes, por exemplo, eu somo as penas máximas. Veja bem, lá no o GCRIM somente é competente para processar e julgar contravenções penais e os crimes cuja pena não exceda 2 anos. Então, se eu somar as penas máximas dos crimes praticados em concurso material e essa pena exceder 2 anos, não se mantém a competência do GCRIM. Interpretação contrário senso, se não exceder 2 anos, mantém-se também a competência dos juizados especiais criminais. Ok, pessoal? Esse é um ponto importante. Assertiva errada. Espero que todos tenham entendido essa questão. E agora nós vamos, pessoal, para esse 6º inciso, que vai demandar um pouco de atenção da gente, porque nós vamos promover uma diferenciação entre o concurso material e o crime continuado. E vamos trazer todos os requisitos do crime continuado aqui. Tá? Ok? Vamos continuar, meus grandes amigos. Vamos aqui. Chega comigo. O concurso material, ele tem previsão lá no artigo... vamos fazer a leitura na verdade, eu vou fazer ela por último, tá, pessoal? Vou explicar o conteúdo e finalizo, porque aí vocês vão compreender o que a assertiva está querendo tratar. Vamos lá. O concurso material de crimes, ele tem previsão no artigo 69 do Código Penal. Ele traz 2 requisitos básicos. Primeiro, para que haja concurso material, eu tenho que estar diante de pluralidade de condutas. Então, aqui já é um aspecto que distingue lá do nosso concurso formal. Lá no concurso formal, nós temos uma unidade de conduta. Aqui nós temos uma pluralidade de conduta e também uma pluralidade de resultados, porque se não houver pluralidade de resultados, não há concurso de crimes. Essa é a questão. O nosso sistema adotado aqui de aplicação da pena é o sistema do cúmulo material. Então, você promove o somatório das penas. Já expliquei para vocês como é que o juiz faz. Se na sentença o juiz reconhecer que se trata de um concurso material, ele aplica a pena para cada um dos crimes e depois soma todas essas penas. Ok, pessoal? Então, o sistema adotado no concurso material é o sistema do cúmulo material. Ok? Ok. Uma interessante jurisprudência sobre concurso material, pessoal, diz respeito a embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Olha o que eu vou dizer aqui para vocês, veja bem. Imagine que o agente, com alteração da função psicomotora, ou seja, embriagado na condução de um veículo automotor, ele acabe produzindo uma lesão corporal culposa leve em determinada pessoa. A jurisprudência do STJ discutiu. Isso admitiria ou não a aplicação do princípio da consunção? A consunção seria uma forma dos princípios que resolve o conflito aparente de normas, né? Ou seja, uma infração seria absorvida ou não por outra. Para o STJ, configura concurso material de crimes. Haveria concurso material entre embriaguez ao volante e o delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Não há consunção para o STJ, não há absorção da embriaguez ao volante pela lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Fundamentos do STJ. Primeiro, esses crimes tutelam bens jurídicos diversos. Segundo, os momentos consumativos de cada um dos crimes são diferentes. O indivíduo pode estar 2 horas dirigindo embriagado. Em todo esse momento está havendo um momento consumativo do delito de embriaguez ao volante. Aí, quando efetivamente ele provoca a lesão, aí que haveria a consumação da lesão corporal culposa. Então, os momentos consumativos, eles são diferentes. Então, em razão desses fundamentos, o STJ reconhece o concurso material entre esses crimes, e não a incidência desse princípio da consunção, que é um princípio que resolve conflito aparente de normas. Concurso material é isso. O crime continuado. Olha que legal aqui, pessoal. Olha para mim que aqui tem informações fundamentais para a prova de concurso de crimes. Eu quero trazer um ponto importante para vocês. A doutrina costuma chamar o crime continuado de um concurso material com requisitos especiais. Por quê? Porque o crime continuado, do mesmo jeito que no concurso material, nós temos pluralidade de condutas. Como você tem uma pluralidade de condutas e uma pluralidade de resultados, poder-se-ia dizer que o crime continuado seria um concurso material. Só que o artigo 71 do nosso Código Penal, que trata sobre a continuidade delitiva, ela traz alguns requisitos especiais
que fazem com que ele tenha uma certa particularidade, se diferencie do concurso material, ok? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é quanto à natureza jurídica do crime continuado. Eu expliquei como é que surgiu. Vocês lembram aqui? A Lex Carolina, da Itália, que falava sobre 3 furtos, ladrão violento, aplicação da pena de morte. Então, começou a surgir algumas pessoas querendo buscar uma alternativa que abrandasse a responsabilização do réu, a responsabilização do acusado. Então, Francesco Carrara é o responsável, portanto, por consolidar, aperfeiçoar a teoria da ficção jurídica, que vem a tratar exatamente sobre a natureza jurídica do crime continuado. O crime continuado, na verdade, consiste em um conjunto de infrações penais que são reunidas e passam a ser consideradas como delito único para fins de aplicação da pena. Quer dizer, se eu observar do ponto de vista prático, eu tenho diversos crimes, mas o que é que a legislação faz? O que é que o legislador faz? Ele reúne todas essas infrações penais como se fosse um delito único para fins específicos de aplicação da pena. Logo, veja, para fins específicos de aplicação da pena. Portanto, os crimes que compõem essa continuidade delitiva, esse crime continuado, eles continuam mantendo a autonomia para outras finalidades. Lembre que nós falamos da prescrição, agora há pouco. Lá na prescrição, mesmo em relação ao crime continuado, eu aplico em relação a cada um dos crimes isoladamente. Então, cada um desses crimes continuam sendo autônomos para fins de cálculo da prescrição. Então, esse é um ponto importante. Aí vocês podem dizer assim, Johnny, mas o que é essa autonomia dos crimes parcelares? Pessoal, esses delitos da mesma espécie que compõem a série continuada, que compõem a continuidade delitiva, são chamados de crimes parcelares. Cada um desses crimes que compõem a série delitiva são chamados de crimes parcelares. Ok? Ok. E essa autonomia dos crimes parcelares, ela serve tanto para o cálculo da prescrição, como também, por exemplo, nesse segundo exemplo, eu tenho a seguinte situação. Imagine que eu esteja diante de uma série delitiva e todos esses crimes que compõem a série delitiva são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, à luz de uma eficácia objetiva da representação, que traduz uma limitação material ao poder persecutório do Ministério Público, eu tenho que ter uma representação para cada um desses crimes. Olha aí, mais uma vez, uma autonomia dos crimes parcelares. Esse é o ponto que eu queria tratar com vocês agora aí. Ok, pessoal? Vamos para os requisitos. Então, fica, sim, Johnny, mas requisitos. Vamos para eles agora. Quanto aos requisitos, nós temos 2 teorias. Veja, pessoal, a teoria da ficção jurídica é a teoria relacionada à natureza jurídica do crime continuado. Agora eu tenho as teorias relacionadas aos requisitos do crime continuado. O nosso Código Penal, no item 59 da exposição de motivos da parte geral, adota a teoria objetiva pura, ou teoria puramente objetiva. Pessoal, cuidado. Mas o STJ e o STF têm outro entendimento. Por que está trazendo aqui a teoria adotada pelo CP? Pessoal, é muito comum para confundir o candidato se colocar de acordo com o Código Penal, adota-se a teoria. Exatamente porque a teoria do Código Penal é diferente da teoria do STF e do STJ. Para o Código Penal, adota-se a teoria puramente objetiva, objetiva pura. Isso quer dizer, para o reconhecimento da continuidade delitiva, basta o preenchimento dos requisitos objetivos. E vamos já falar quais são esses requisitos objetivos. Para o STF, para o STJ, a adoção da chamada teoria objetiva, subjetiva ou teoria mista. Para essa teoria mista, além dos requisitos objetivos, devemos observar também um requisito subjetivo, que seria a unidade de desígnios. A unidade de desígnios
nada mais é do que a existência de um vínculo subjetivo entre os eventos delituosos. Ou seja, nós sabemos que o crime continuado é uma sucessão de crimes. Entre esses crimes que compõem o crime continuado, para a teoria objetiva subjetiva, há necessidade de um vínculo subjetivo entre os crimes parcelares. São esses crimes que compõem a continuidade delitiva. Ok, pessoal? Agora, Johnny, tu está falando aí, faz a hora dos requisitos, mas eu quero saber o seguinte, quais são esses requisitos objetivos? Os requisitos objetivos, pessoal, são de 4 naturezas. Nós temos conexão temporal, ou seja, entre os crimes parcelares, eles devem ser praticados nas mesmas condições de tempo. E a jurisprudência reconhece como mesmas condições de tempo quando entre um e outro não haja um prazo superior a 30 dias. Ok? Existem precedentes isolados, casos isolados, em que o Supremo Tribunal Federal reconhece continuidade delitiva, mesmo quando o prazo entre os crimes, o intervalo entre os crimes é superior a 30 dias, como, por exemplo, nos crimes tributários, em que ele reconheceu, inclusive, continuidade delitiva entre crimes que foram praticados com interstício de até 180 dias. Então, mas a regra suprema do nosso STF é exatamente não ser intervalo superior a 30 dias. Conexão espacial. A conexão espacial é que os crimes devem ser praticados nas mesmas condições de lugar. Mesmas condições de lugar deve ser compreendido como os crimes devem ser praticados na mesma cidade ou, no máximo, em comarcas limítrofes, comarcas próximas, cidades limítrofes, cidades próximas. Ok? Cidades próximas ou cidades que guardam ali uma proximidade. Conexão temporal, conexão espacial, conexão modal. Os crimes devem ser praticados em condições iguais ou semelhantes de maneira de execução. As maneiras de execução dos crimes devem ser semelhantes. E a chamada conexão ocasional. Se você abrir o artigo 71 do nosso Código Penal, vai ver que diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, verificando que nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, olha, esse outras semelhantes indica a existência de uma conexão ocasional. Conexão ocasional é um espaço que o legislador abriu para o magistrado considerar outras circunstâncias, outras condições, para fim de reconhecer ou não a continuidade delitiva. Ela está mais ou menos caracterizada quando, por exemplo, para que haja a prática de um crime posterior, esse crime posterior ele tenha sido praticado em razão de uma facilidade que tenha sido aberta por um crime anterior. Essa é a ideia da conexão ocasional. Então, na verdade, quando ele fala em outras semelhantes, ele está falando da conexão ocasional. E essa conexão ocasional é exatamente essa ideia aí em que o juiz pode fixar outras condições além daquelas previstas no artigo 71. Ok, pessoal? Outro ponto importante, falando desses requisitos objetivos. Outro ponto importante, em razão dessa pluralidade de ações ou omissões, isso tem que resultar uma pluralidade de crimes da mesma espécie. Agora, a questão é, o que são crimes da mesma espécie? A posição majoritária do Supremo Tribunal Federal e do STJ é que crimes da mesma espécie são aqueles crimes que estejam enquadrados no mesmo tipo penal, podendo ser simples, qualificados, privilegiados, tentados, desde que se encontrem dentro do mesmo tipo penal e possuam, olha essa característica aqui, e possuam a mesma configuração típica, a mesma estrutura jurídica, ou seja, venham a tutelar os mesmos bens jurídicos. Isso quer dizer que o simples fato de 2 crimes estarem no mesmo tipo penal, isso por si só não autoriza a incidência, a incidência do crime continuado. A necessidade que esses crimes devam ter a mesma estrutura jurídica, a mesma configuração típica, que tutelem os mesmos bens jurídicos. Tá bom, pessoal? E vamos dar alguns exemplos mais para frente aí, em relação a situações em que não cabe essa continuidade delitiva, exatamente porque não observa
essa ideia que nós estamos falando. Então, posição majoritária, mesmo tipo penal, mesma estrutura jurídica, mesma configuração típica, tutelam os mesmos bens jurídicos. Ok? Ok. Exemplo, vou dar logo um exemplo só para quebrar ali o gelo. Por exemplo, roubo e latrocínio. Veja, eles pertencem ao mesmo tipo penal. Roubo, você tem lá um 157 caput, e o latrocínio lá no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º. Tem ou não quantidade de delito entre eles? Não, exatamente porque eles não possuem a mesma configuração típica, eles tutelam bens jurídicos distintos. O latrocínio tutela a vida, bem jurídico este que não é tutelado pelo roubo. Ok, pessoal? Lá no roubo nós temos tutela de integridade física, de liberdade pessoal, mas não a vida. Ok? Beleza. Nós temos que ainda compreender que existem duas espécies de crime continuado. Uma espécie é contida no caput do artigo 71 e uma espécie é contida no artigo 71, parágrafo único. No caput do artigo 71, nós temos o chamado crime continuado comum. O crime continuado comum, ele deve observar todos esses requisitos que nós falamos até agora. Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e a unidade de desígnios. Tudo isso observado, podemos ter um crime continuado comum. No crime continuado comum, pessoal, o sistema de aplicação de pena que é aplicado é o sistema da exasperação. Isso quer dizer, haverá incidência, é como lá no concurso formal próprio, há incidência do sistema da exasperação. Há um aumento de pena de 1/6 a 2/3. Veja que a causa de aumento é diferente. Isso muda muito em prova. Diversas provas cobram só a mudança da causa de aumento. Lá no nosso concurso formal próprio, 1/6 a metade. Aqui, no nosso crime continuado, 1/6 a 2/3. Tá bom, pessoal? Esse é um ponto importante. Agora, Johnny, tu acabou de falar que tem um negócio lá no parágrafo único que eu não entendi muito bem, é o chamado crime continuado específico. O crime continuado específico, que tem fundamento legal, fundamento normativo, no artigo 71, parágrafo único, ele exige, além dos requisitos do caput, esses todos que eu falei, mais outros 3 requisitos. Os crimes devem ser dolosos, praticados contra vítimas diferentes e que haja emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Além daqueles requisitos do caput, somam-se esses requisitos, daí chamado de crime continuado específico. E além da distinção quanto aos requisitos, há também uma distinção quanto ao aumento. Lá no caput, nós temos de 1/6 a 2/3. Aqui no parágrafo único, é de 1/6 ao triplo. Olha, pessoal, embora você veja aí que o artigo 71, parágrafo não fale 1/6, fala até o triplo, é só abrir o dispositivo, fala até o triplo, mas veja, a jurisprudência do STF e do STJ é muito clara, no sentido de que você deve aplicar o aumento mínimo lá descrito no caput, ou seja, o aumento é de 1/6 até o triplo, ok? Então é muito mais grave a situação no crime continuado específico. Agora, Johnny, tu me falou que lá no concurso formal, o critério que se utilizava para fazer incidir a causa de aumento no concurso formal próprio era o número de infrações praticadas. Tá aqui, Johnny. Quais são os critérios que eu observo? Chega comigo para eu explicar para vocês. No crime continuado comum, o juiz só observa o número de infrações perpetradas. Quantas infrações eu tenho? A partir disso, eu faço incidir a majorante. E no crime continuado específico, aqui eu quero a atenção de vocês, muita atenção de vocês. Além do número de infrações perpetradas, o juiz deve observar também algumas das circunstâncias do artigo 59 para fins de fazer incidir essa causa de aumento de pena do crime continuado específico, tais como culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias. Então, aqui nós temos a exigência dessa combinação de elementos objetivos e de elemento subjetivo para saber quanto é a causa de aumento. Além do número de infrações perpetradas, algumas circunstâncias do 59. Então, pessoal, crime continuado comum, número de infrações perpetradas. Crime continuado específico, número de infrações perpetradas, algumas circunstâncias do 59. É uma combinação de elementos objetivos e de elementos subjetivos para eu resolver essa questão.
Agora eu pergunto para você, olha como fica facinho, olha como fica filé para a gente aqui agora. Ó. Por disposição legal, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias do crime, devem servir de parâmetro para o cálculo do aumento da pena pelo crime continuado específico. Ó, certíssimo, pessoal. Ficou muito tranquilo. Muito tranquilo. Então, eu falei para vocês, isso tem previsão lá no artigo 71, parágrafo único. Essa questão foi da magistratura de Goiás, de 2015, da Fundação Carlos Chagas. E, para muita gente, ela causou uma certa dificuldade. Pouca gente sabe que as circunstâncias judiciais de 59 interferem também no cálculo do crime continuado específico, além do número de infrações perpetradas. Já caiu também outra magistratura, se eu não sei se foi a do TJ Piauí, que perguntou assim, mais ou menos o seguinte, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias servem de parâmetro para. Aí uma das assertivas era cálculo do crime continuado específico. É uma questão que para a magistratura e para o Ministério Público guardam especial importância. Tá bom, pessoal? Então, essa questão está correta. Nosso gabarito é a letra E. Está incorreta apenas a alternativa 5. Né, pessoal? E aqui nós vamos para uma segunda questão. Essa segunda questão, ela vai ser mais breve e ela são questões que constituem um compilado de questões do Ministério Público do Estado, tá? Não é mais de magistratura. Então, o que eu vou falar para vocês a partir de agora são questões do MP, para quem estuda para o MP. E vou finalizar com um comentário da questão do delegado da Polícia Federal, só para a gente deixar a questão também analisada, embora nós vamos analisar uma questão muito semelhante, é exatamente o nosso último item de hoje. Vamos continuar? Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Julgue as assertivas a seguir e, em seguida, marque a alternativa correta. Olha o que eu falei para vocês. Assertiva 1. O artigo 71 do Código Penal adotou a teoria objetiva na definição do crime continuado. E, por esse motivo, a jurisprudência dominante no STF e no STJ não exige, está cortado para mim aqui, não exige o concurso de eventuais vínculos subjetivos entre as condutas realizadas pelo agente. Pessoal, antes da gente fazer o comentário, vou responder logo essa questão. Veja bem, o artigo 71 do Código Penal adotou que teoria quanto ao crime continuado? Teoria objetiva pura. Teoria puramente objetiva. Ok? Ok. Essa primeira parte até poderia estar correta. Contudo, a segunda parte faz menção ao STF e ao STJ. E o STF e o STJ não segue a teoria puramente objetiva, de modo que a teoria adotada por esses tribunais superiores é a teoria objetiva-subjetiva, ou teoria mista, exigindo-se para fins de reconhecimento da continuidade delitiva a unidade de desígnios, que é exatamente esses vínculos subjetivos entre as condutas praticadas, entre os crimes parcelares. Ok, meus amigos? Erradíssima, erradíssima. Ele quis confundir o candidato quanto ao Código Penal e à jurisprudência dominante. Ok, meus amigos? Ok. Incorreta essa assertiva. Agora eu trouxe para vocês algumas jurisprudências sobre continuidade delitiva em que se não admite a continuidade. E vou dar os fundamentos dessa inadmissibilidade. Primeiro ponto, já falamos. Quanto ao roubo e ao latrocínio, embora eles pertençam ao mesmo tipo penal, eles não têm a mesma configuração jurídica. Como eles não possuem a mesma configuração jurídica, a mesma estrutura jurídica, a mesma configuração típica, porque eles tutelam bens jurídicos diferentes, não se admite a continuidade. Veja que o latrocínio também tutela a vida, bem jurídico vida. Então, nesse caso, não se admite a continuidade delitiva. Essa segunda situação é muito interessante. Johnny, eu percebo que há uma proximidade muito grande entre roubo e extorsão. É possível a continuidade delitiva entre essas duas infrações? Pessoal, veja bem. Qual seria um exemplo? Um caso paradigmático que traduz essa ideia. Imagine que o agente tenha subtraído os bens pertencentes à vítima.
e depois de subtrair esses bens pertencentes à vítima, ele constrange essa mesma vítima a entregar, por exemplo, o cartão de crédito e a senha do cartão de crédito para que se promova saques na sua conta corrente. A pergunta é, haveria continuidade delitiva entre o roubo que ele praticou e essa segunda conduta, que é a extorsão? Não, não haveria, porque, mais uma vez, são delitos que são de espécies diversas. Eles não tutelam o mesmo bem jurídico. Se você verificar, eles não possuem a mesma configuração típica, a mesma estrutura jurídica, porque o delito de extorsão, por exemplo, além de tutelar patrimônio, liberdade, integridade, como faz o roubo, tutela também a liberdade autonômica da vítima. Que é isso, Johnny? Porque no delito de extorsão, a colaboração da vítima ela é indispensável à prática do crime. Então, a extorsão busca tutelar também, porque ela tem que fornecer a senha. Então, tem que tutelar também a liberdade autonômica. Tutela também a liberdade autonômica da vítima. Então, em razão disso, não vem se admitindo também continuidade delitiva entre esses crimes, embora sejam muito próximos, inclusive a própria pena, o preceito secundário é o mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, mas não se admitiu a continuidade. E uma terceira situação em que não se admite o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de apropriação indébita previdenciária e o crime de sonegação de contribuição previdenciária, porque as condutas são absolutamente diferentes. Certo? São crimes do mesmo gênero, mas são de espécies diversas. Essa é a jurisprudência do ano passado, 2019, do STJ. Tá bom, pessoal? Não se admite, portanto, o reconhecimento da continuidade nesse caso. Certo? Certo. Segundo item, aqui eu vou trazer mais duas jurisprudências. Estamos acabando, você quer rapidinho esse final aqui? Vamos continuar. O crime de homicídio qualificado por motivo torpe praticado contra vítimas diferentes, em tese, admite a aplicação do crime continuado específico, artigo 71, parágrafo único, cuja pena deve se basear no princípio da exasperação. Pessoal, vou explicar um pouquinho para vocês. Olha, antigamente, até hoje, nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 605. Ela dispõe que não se admitiria continuidade delitiva em relação aos crimes contra a vida. Não cabe, segundo essa súmula do STF, súmula 605. Só que esse entendimento ele não é mais aplicado, exatamente em razão do artigo 71, parágrafo único do Código Penal, que é o crime continuado específico. Essa súmula ela foi construída antes da vigência do artigo 71, parágrafo único. Então, com a superveniência desse artigo 71, parágrafo único, que é o nosso crime continuado específico, essa súmula não encontra mais guarida, ela não encontra mais, não se encontra mais antenada com o nosso ordenamento jurídico. Logo, portanto, ela não é considerada mais válida. Esse é o entendimento da doutrina majoritária. O outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui é uma jurisprudência interessante, que é o seguinte, pessoal, olha, presta atenção nisso aqui, que eu vou dizer para vocês. Principalmente depois do caso daquela menina que aos 10 anos de idade, né, sofreu estupro do tio aí em várias ocasiões. Olha aqui para mim o que eu vou dizer para vocês. Olha o que vem reconhecendo o STJ quanto a essa matéria. Veja bem, imagine que o agente tenha praticado delitos de estupro de vulnerável, que é um crime doloso, contra vítimas diferentes, A questão que se faz é o seguinte, Johnny, se eu posso ter uma continuidade delitiva em se tratando do crime de estupro de vulnerável? Olha o que entendeu o STJ. O STJ entende que, em relação ao crime de estupro de vulnerável, não se admite a incidência do crime continuado específico, que é aquele que consta no artigo 71, parágrafo único. Aqueles crimes dolosos, vítimas diferentes, violência ou grave ameaça à pessoa. Porque o STJ entendeu que a violência que está descrita no artigo 71, parágrafo único, é a violência real, é a violência física. Para o STJ, a violência do estupro de vulnerável é uma violência presumida pelo legislador. E por ser uma violência presumida pelo legislador, não autorizaria a incidência do artigo 71, parágrafo único.
diz respeito ao crime continuado específico. Esse está aí o julgado, STJ, sexta turma, esse RESP aí, 1.602.771, para nos trazer que essa violência presumida do estupro de vulnerável, presumida pelo legislador, não autoriza o crime continuado específico. Admite-se apenas o crime continuado comum. Porque a violência que alude o artigo 71, parágrafo único, é a violência real. É isso que diz o STJ sobre a temática. Vamos matar aqui a segunda questão? Então, nesse caso, é possível a aplicação do crime continuado específico? Sim. Exatamente porque a súmula 605 do Supremo está superada. O seu entendimento não é mais válido. E no crime continuado específico, aumenta-se a pena do crime mais grave até o triplo. Então, é o sistema da exasperação. Ok, pessoal? Então, assertiva correta. Essa é a questão do Ministério Público do Estado do Paraná, 2017. Terceiro item, para a gente quase finalizar a nossa aula de hoje. Essa questão é bem interessante, também do Ministério Público do Estado do Paraná, e ela pode causar algumas pessoas podem ter dificuldades, principalmente com a matemática, viu, pessoal? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre essa questão. Estou aqui só procurando ela, porque aqui ela está um pouquinho cortada. Vamos lá. A é condenado a pena de 8 anos de reclusão pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, e a pena de 1 ano de reclusão por prática do crime de corrupção de menores, 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizados em concurso formal. Pela regra prevista no artigo 70, parágrafo único do Código Penal, deve ser aplicado o princípio da acumulação entre os crimes, resultando na pena final de 9 anos de reclusão. MP do Paraná. Pessoal, vocês podem perguntar, Johnny, tu falou que no concurso formal próprio eu não adoto a exasperação, eu não adoto a incidência de uma causa de aumento, por que ele está dizendo que é o princípio da acumulação? Pessoal, aqui nós temos que mencionar o artigo 70, parágrafo único do nosso Código Penal. Ele vai nos dizer, não vamos esquecer que tanto o Instituto do Concurso Formal como o crime continuado, eles foram institutos que foram construídos para favorecer o réu. Então, a pena aplicada no concurso formal, seria através do sistema da exasperação, não pode exceder aquela que seria aplicável por ocasião do concurso material, do somatório. Então, o 70 parágrafo único do CP traz exatamente a regra do cúmulo material mais benéfico. Isso quer dizer, portanto, que quando o somatório das penas for mais benéfico ao agente do que a incidência da causa de aumento do sistema da exasperação, à luz do 70 parágrafo único, eu devo optar pelo cúmulo material. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia que nós temos aí. Então, nesse caso, é mais benéfico se proceder o somatório das penas, totalizando 9 anos, do que você pegar a pena do crime mais grave, que seria 8 anos, e incidir a causa de aumento. Quanto é a causa de aumento? Não são 2 infrações? 1/6. Se eu incido 1/6 sobre os 8 anos, eu converto, pessoal, esses 8 anos em meses. Convertendo em meses e fazendo o cálculo, eu vou ver que é muito mais grave incidir a causa de aumento do que o concurso material de crimes. Então, por isso que deve prevalecer o concurso material de crimes à luz do que dispõe o artigo 70, parágrafo único. Ok, meus amigos? Então, essa assertiva está correta. Somam-se as penas em razão do 70, parágrafo único, que vai trazer o concurso material mais benéfico. Aí eu trouxe apenas um pequeno resumo sobre os sistemas de aplicação da pena, tá bom? E vamos para a última questão, para nós podermos encerrar a nossa aula de hoje. Pessoal, vamos fazer a leitura da quarta aí? Vamos lá. A, em ação única. Olha, pessoal, isso aí é uma espécie de revisão. Já, tá bom? A, em ação única, realiza a sabotagem no elevador utilizado por B e C, com a finalidade de matar ambos, o que efetivamente ocorre em razão de queda abrupta de grande altura, pela regra prevista no 70 caput, última parte, que é o concurso formal impróprio e imperfeito. A pena a ser aplicada deve seguir o princípio da acumulação entre os homicídios. Pessoal, olha que coisa interessante. Olha aqui comigo. Eu tenho uma única ação ou omissão. Dessa única ação ou omissão, ela é dolosa, porque eu realizo a sabotagem, eu tenho um dolo de matar ambos. Veja, eu tenho a intenção de matar ambos. Mas essa minha intenção decorre de uma única ação ou omissão.
essa ação ou omissão é dolosa e a produção de uma pluralidade de resultados a título de desígnios autônomos. Eu desejo matar B e C. Então, nesse caso, se trata do nosso concurso formal impróprio e imperfeito. Ação ou omissão dolosa, pluralidade de resultados produzidos a título de desígnios autônomos. Aplico o sistema do cúmulo material, logo as penas elas devem ser somadas. Então, nesse caso, a assertiva está correta. É o concurso formal impróprio ou imperfeito. Pessoal, e uma questão muito similar foi cobrada lá no concurso de delegado da Polícia Federal. A diferença foi que o indivíduo desejava matar 2 colegas de trabalho que estavam em salas diferentes. Para tanto, ele se utilizou de um gás tóxico no sistema de ventilação e esse gás se disseminou para ambas as salas, matando os 2 colegas que ele pretendia. Mais uma vez, uma ação ou omissão, colocação desse gás tóxico, resultados produzidos a título de desígnios autônomos, concurso formal impróprio ou imperfeito. Concurso formal impróprio ou imperfeito. Essa foi a resposta também no concurso de delegado da Polícia Federal. Cuidado com esse tipo de questão aí, ele é muito importante. Apenas para finalizar, a jurisprudência, quando você está diante de... Esse aqui diz respeito a um outro conteúdo, pessoal, só para a gente sedimentar mais ainda a nossa aula de hoje. Não confundir crime continuado com habitualidade criminosa. A habitualidade criminosa, também chamada de perseverácio em crime ou reiteração de condutas criminosas, na habitualidade o agente reitera condutas e na verdade, a prática de crimes se confunde com o próprio estilo de vida do agente. Então, quando eu estou diante da habitualidade criminosa, ela não autoriza ou ela não é um indicativo de crime continuado, mas sim de concurso material. Isso é muito importante. Então, a habitualidade criminosa é um indicativo de concurso material e não um indicativo de crime continuado. Exatamente porque no crime continuado, um dos efeitos práticos da unidade de desígnios lá do nosso crime continuado é exatamente possibilitar essa distinção entre a habitualidade criminosa e crime continuado. No crime continuado eu tenho unidade de desígnios. Na habitualidade criminosa eu não tenho unidade de desígnios. Eu tenho, na verdade, uma reiteração de infrações penais que consubstanciam um próprio estilo de vida do agente. Ok, pessoal? Ponto importante. E para nós encerrarmos, sobre o concurso de crimes, é cabível? Já caiu na prova oral do Ministério Público Federal. É cabível concurso de crimes? Pessoal, a doutrina reconhece como cabível. O professor Kleber Masson, inclusive, traz um exemplo muito interessante. Imagine que você tenha diversos crimes parcelares que são praticados em continuidade delitiva. E nessa continuidade delitiva desses diversos crimes parcelares, entre um crime e outro, você só tem um intervalo de 30 dias entre um e outro, admitindo, portanto, o reconhecimento da continuidade, beleza? Mas do 5º crime, por exemplo, para o 6º, o interstício de tempo é de 80, 90, 100 dias. Então, não observa mais aquele requisito temporal do artigo 71. Então, nesse caso, admitir-se-ia um crime continuado em concurso material com outro delito. E aí nós estaríamos diante de um concurso de crimes. E aqui nós vamos para o gabarito, é a nossa alternativa C, corretas itens 2, 3 e 4. E aqui nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, pessoal. Estamos encerrando a nossa aula de hoje. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu espero que a aula tenha contribuído efetivamente para a compreensão do tema concurso de crimes. É um tema, repito, de elevado custo-benefício, vai ajudar muito vocês a acertar muitas questões e espero, de verdade, que a aula tenha sido proveitosa. Esse material de slide foi feito por mim, através de uma combinação doutrinária do professor Kleber Masson e do professor Clássio Alves. Tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos vocês e a gente se encontra em um outro momento com algum outro tema de direito penal e uma grande honra estar aqui participando dessa aula, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos almoçar, né, pessoal? 11h41. Vamos descansar um pouco, almoçar, que a batalha continua. Nós vamos chegar lá. Vamos lutar todos os dias.
quando você vê as pessoas até um horário desse, tá aqui depois de quase cansativos, 1h30, 1h40 de aula, né? Mas posso afirmar para vocês, praticamente vocês esgotaram o conteúdo de concurso de crimes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença aqui. Contem comigo, dúvidas, o que vocês precisarem. Estamos juntos. Um grande abraço. É só encerrar aí, meu amigo. Só encerrar, meu amigo. Tudo certinho aí. Obrigado.